or will you fucking fight back? Pertinente, Fábio. Avisou o Corinthians ou não? Não deixaram responder. Sim. Ele também não foi a público falar, não, eu quero responder. E a gente está aqui há tanto tempo, há tantas semanas, falando, pô, esse dia que o Vitor Pereira vier a público, vai ter essa pergunta, ele vai ter que explicar a história da doença da família. Foi uma boa explicação ou não? Com relação à saída dele do Corinthians, bom, Edu, assim, eu tive o privilégio de jogar nos dois clubes, né? Eu fui capitão do Corinthians e fui capitão do Flamengo. E eu sempre disse que o jogador, o atleta, para você ter sucesso e ser marcado na história, você tem que ser um representante do torcedor dentro de campo. Então, eu acho que eu posso representar os dois times hoje na minha colocação, né? Então, vamos começar pelo Corinthians. O Vitor, ele fala que não deve nada a ninguém. Ele tem uma dívida eterna com o torcedor corintiano, na minha opinião. Porque uma dívida negativa. Porque ele contou uma grande mentira para se desvencilhar, não de um contrato, mas de uma proposta do Corinthians. Ele não soube argumentar que não queria mais ficar. Não sei o motivo, se era realmente o projeto Corinthians ou se era realmente, né, um problema familiar, mas a explicação que ele dá é que, as palavras são dele, é que isso ficou claro, ficou exposto durante muito tempo, é que ele não iria aceitar trabalhar em nenhum clube do Brasil, que ele não iria aceitar nenhum projeto, que o primeiro pensamento dele era voltar para Portugal para resolver uma questão familiar, um problema de saúde. Eu estou pensando aqui na palavra que você falou, mentira. Isso. Né? Entra na categoria mentira, no sentido em que ele falou que não poderia ficar no Brasil. Sim. E acaba voltando. Sim, é isso. Eu estava pensando se era um exagero da sua parte mentira, mas acabou sendo uma mentira. Então, assim, e não é da minha parte, né, Edu? Eu estou falando pelo lado do Corinthians, né? Depois, se a gente tiver um tempo, a gente vai olhar pelo lado do Flamengo também. Porque, olha, então, na nossa tela lá, eu falei que iria embora, não houve mentira. Ele disse que não houve. Mas está gravado, né? É isso. Assim, as palavras que ele coloca na coletiva do Corinthians não são as que ele usou agora nessa apresentação do Flamengo, né? Mas, assim, não é o meu sentimento, né? Eu estou aqui como um ex-atleta do Corinthians e Flamengo e hoje como um comentarista. São as palavras e o sentimento de mais de 25 milhões de corintianos espalhados pelo Brasil, né? Então, essa dívida, ele vai pagar a hora que ele encontrar com um torcedor corintiano na rua, a hora que ele vê a enfrentar o Corinthians em algum momento. Essa é a dívida que ele tem com relação ao Corinthians, à instituição. A gente não pode esquecer a entrevista que o Duílio deu, né? Quando foi perguntado sobre isso, ele teve que ser exposto, teve que argumentar com relação a tudo que aconteceu, e você via realmente amargura nas palavras, né? Era um ser humano, presidente de uma instituição gigante como o do Corinthians, se sentindo enganado, né? E ele passou muito isso, que ele foi enganado por um profissional. Então, essa dívida com o Corinthians, ele vai ter. Seria inclusive mais fácil falar, tem uma oferta do Flamengo, cara, e acho que você sabe a situação do Corinthians, a situação do Flamengo, lá eu vou ter mais chance de ser campeão, e a prioridade que eu vou ter na minha carreira é ter um time competitivo. Então eu realmente acredito que o Flamengo apareceu depois para dele dizer isso ao Corinthians. Mas você, Eva, todos nós somos reféns das nossas palavras, né, e especialmente das nossas promessas. E aí eu tenho a impressão que ele não explicou direito o que ele quis dizer, o que aconteceu nessa linha do tempo. Eu acho que ele poderia ter explicado de uma forma, por exemplo, eu só devo a minha família. Ele não poderia falar, a minha mulher e eu decidimos juntos, claro, que apesar da doença da minha sogra, dá para trabalhar no Flamengo? Não seria uma resposta mais... Assim, faria mais sentido? Vamos lá. O Corinthians faz uma proposta para ele ficar, ele avalia todo o cenário, ele fala, cara, vai ser um ano difícil, porque o Corinthians pode até se reforçar e tal, mas, de novo, se eu bater de frente com o Flamengo, posso até fazer um grande jogo, como aconteceu, e provavelmente vai ser difícil competir. No campeonato de pontos corridos, então, é quase impossível você competir com o Flamengo se o Flamengo estiver dedicado ao campeonato. Então ele falou, olha, para ficar aqui para não ser campeão, eu prefiro voltar para casa. Agora, se é para ser campeão, se é para ter boas chances de ser campeão, se é para ter o melhor elenco da América do Sul, aí eu me arranjo com a minha família, explico, falo, gente, o Flamengo é uma chance de ser campeão muito mais do que era o Corinthians. E vou. Isso aí, pra mim, como funcionou na cabeça dele, eu consigo entender. Também. Tá? O ponto como você falou, a maneira que ele colocou pode não ter ficado clara, e é para isso que existe a entrevista, a pergunta, porque eu acho que talvez a maneira que tenha sido colocada inicialmente foi a maneira conveniente para a instituição Flamengo. Peraí, você falou que ninguém pode falar, quem falar isso está mentindo, o cara que está te chamando de mentiroso. Exatamente. Você não vai se defender?
Ele poderia ter falado, eu não liguei, porque eu acho que não precisaria ligar. Não, assim, Era uma resposta Eu da passei família. por isso, Edu, assim, só para dar um exemplo, eu passei por isso, né? Eu tinha contrato no Flamengo em 2009. Eu tinha um contrato até final do ano. Então, assim, eu em 2008 quis encerrar minha carreira. E aí o Kleber Leite, o Márcio Braga me convenceram a ficar mais um pouco, né? E eu mostrei para eles que seria complicado eu ficar até o final do ano, mas vamos levando. Quando tem o Carioca, eu só quero dar esse exemplo. Eu tinha um contrato em vigência, era capitão do Flamengo, super respeitado pelo torcedor, pela imprensa, pelos jogadores, enfim. Era quase que intocável no Flamengo e era mesmo. Quem viveu aquela época sabe disso. Era mesmo. O argumento que eu usei para encerrar minha carreira foi um argumento familiar. Tá. Eu falei que eu tinha muita saudade dos meus filhos, estava com muita saudade. O Flamengo concentrava demais, né? Não viajava, mas concentrava demais pelo Rio de Janeiro, pela personalidade dos jogadores, enfim. E quando eu falo, então assim, quando eu anuncio que eu vou, quando eu anuncio que eu vou parar, tem um choque. Quando eu falo que é por causa dos meus filhos, tem um bloqueio. Porque com família ninguém mais mexe, William. É isso que é muito pesado pra mim e eu peso a mão em cima dele. Mas você não voltou atrás. É isso que eu tô falando. Aí, então, assim, quando o torcedor do Flamengo, se em algum momento vier me questionar, eu queria que vocês se colocassem no lugar naquele momento. O que aconteceria se eu falasse pro torcedor do Flamengo que eu tava encerrando a minha carreira ou saindo do Flamengo por saudade dos meus filhos, que esse era o único motivo, e depois de 10, 15 dias eu voltasse pro Corinthians, que era a minha casa também, onde eu fui muito feliz. Então é isso. Quando você coloca a família em primeiro lugar, ou em um motivo, né? Você cala os outros. Tanto É mais fácil, né? Não é mais fácil, você cala, Edu. Porque quando o Vitor ele fala que não vai ficar por um problema familiar, ele cala o torcedor, ele cala o dirigente, ele cala o jornalista, É porque nesse é um sentido que eu digo que é mais fácil. Porque é um porque não argumento vai ter muito forte. Não tem réplica. Porque Não você fala tem assim, réplica. eu não quero mais trabalhar no Corinthians. Isso. A réplica Ele tinha que ser homem. Não, você pode ficar, vamos conversar. Exatamente. Porque se ele... Então, mas se ele é isso. Se ele fala, não, eu não vou ficar porque eu não me convenço com o projeto, eu preciso de reforços, o meu ambiente do dia a dia não é tão bom, ele poderia ser questionado com relação a isso. Só que ele usou um argumento que você não consegue combater. É por isso que eu acho que é tão pesado. E quando ele, da boca dele, as palavras dele, ele fala que ele não vai aceitar trabalhar em nenhum clube, em nenhum projeto, que se fosse para ele continuar, ele continuaria no Corinthians, eu acho que isso tem um peso muito grande e é por isso que, com certeza absoluta, o torcedor do Flamengo não liga, a gente vai exaltar o Vitor Pereira e o Flamengo se o Flamengo vier ter conquistas, isso a gente torce muito, eu também, com o meu lado flamenguista, torço muito para o Flamengo tenha muito sucesso, mas o torcedor do Corinthians nunca vai perdoar o Vitor Pereira. Isso com certeza. Dessa declaração, que foi, na verdade, é bom a gente explicar, muito mais um pronunciamento do Vitor Pereira, principalmente com relação a esse assunto, né, que envolveu a saída dele do Corinthians. E aí eu tenho até para a gente relembrar, né, por que isso gerou tanta expectativa, né, e por que ainda continua gerando tanta polêmica, é que o Vitor Pereira deu a seguinte declaração em novembro do ano passado, quando comunicou que sairia, né, do Corinthians. Falou que se sentia muito triste, queria continuar com o projeto, mas que isso não era possível e que ele iria para casa porque tinha que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da sogra dele que está vivendo na casa do Vitor Pereira e que por isso ele teria que voltar. Então, a partir disso, e aí eu jogo aqui para o Paulo Nunes e também para o Raed, criou-se, né, toda essa questão sobre o fato de o Vitor Pereira ter aceitado ir para o Flamengo. Pelo que a gente ouviu ali, esclareceu a situação que o Vitor Pereira falou, essa declaração dele? Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Você, Guido, Paulo, é um prazer estar aqui entre a família Nunes. É verdade. Xará, né? Todos os espectadores aqui do Sport TV. O Vitor Pereira fez um pronunciamento, foi logo uma das primeiras perguntas da coletiva, depois a gente vai ver mais no decorrer do programa, que teve também uma outra polêmica da assessoria de imprensa do Flamengo vetando a pergunta de uma outra repórter. Mas eu falei ontem aqui nesse mesmo programa, no Troca de Passes, que a pergunta que eu faria se estivesse nessa coletiva é como ele pretende organizar esse time do Flamengo. Eu entendo que essa polêmica tenha existido e que 30 milhões de torcedores do Corinthians queiram saber o motivo pelo qual o Vitor Pereira falou uma coisa e fez outra. Mas 42 milhões de torcedores do Flamengo querem saber como é que ele vai armar o time. E como era uma coletiva do Flamengo, eu acredito que a pergunta principal não seria essa polêmica. E sim, como ele pretende armar o time com as convicções dele, com as características dos jogadores, que eu já falei ontem aqui também,
na minha opinião, não encaixam com o estilo dos principais jogadores, não encaixam com o estilo de jogo que o Vitor Pereira montou no Porto, no Fenerbahçe, no Corinthians. E aí, Paulo? Primeiro, boa noite, Boa né, noite. querido? Prazer estar aqui com vocês, meu amigo Raed, os pagodeiros aqui de Pontão. Para mim é muito claro, que ele mudou de ideia, né? Ele tinha um contrato, para mim eu acho até meio que anormal isso, né? As pessoas levarem tanto a esse contexto. Ele tinha um contrato com o Corinthians, o contrato foi vencido, ele cumpriu todo o seu contrato. Ele tinha uma ideia da vida dele que era cuidar da família, cuidar, né, de tudo aquilo que ele tem em Portugal. Nesse meio tempo, as coisas mudam, né? Alguém pode melhorar, a esposa pode melhorar, a família acha que é interessante que ele possa ter um projeto, talvez no Flamengo não, mas em qualquer outro clube. Para mim é estranho, me parece um pouco estranho, porque quando você acaba um contrato profissional, e isso eu fiz na minha carreira inteira, do lado do clube e do lado do atleta ou do treinador. Acabou o contrato, você está livre. Você não tem que dar mais justificativa àquela outra equipe, a não ser, óbvio, se você tem grandes amigos lá dentro, que você tem que se colocar. Ele é um profissional. O profissional, quando acaba o contrato, mas ele disse que não trabalharia. Muita gente muda de ideia no meio do caminho, Guido. Eu já mudei várias vezes, eu acho que vocês já mudaram de algum momento de ideia, de pensamentos, e aí ele está livre no mercado. Se ele está livre, se ele tivesse um contrato com o Corinthians, se tivesse cortar ele ao meio, aí sim seria um problema. Para mim, normal. Até a linha do tempo, pelo que o Vitor Pereira falou, para mim faz muito sentido exatamente nisso que você falou, Paulo. Porque quando ele diz e se coloca ali, ou fala abertamente com a direção do Corinthians que ele vai embora, naquele momento, eu acredito que ele não imaginava que receberia a proposta do Flamengo. Exato. Né? E foi também, assim, porque é exatamente isso. Ele tinha um contrato, ele cumpriu. Um dos caras mais felizes do mundo. Na verdade, minha maior felicidade, assim, o dia que eu fiquei mais feliz na vida foi quando eu tive minha filha e quando eu tive a oportunidade de jogar a primeira vez aqui no Mengão, né? E hoje, então, é a mesma coisa. Muito feliz. E que Deus nos abençoe e espero que dê tudo certo como da primeira passagem. Eles querendo que eu voltasse e eu querendo voltar, né? Mas para mim, pô, uma satisfação enorme. Ver que eu sou um jogador que a maior torcida do mundo tem um carinho por mim. Imagine você saber de onde você saiu, torcer para um time, tu virar atleta do esporte que você ama e você ter o privilégio de jogar no time do teu coração. Acho que não tem como falar, tentar explicar, né? Porque só quem tem essa oportunidade pode dizer. Felicidade maior do mundo. Em questão da 8, eu fico muito feliz por ela estar ser representada pelo Thiago Maia, está fazendo muito bem, que continue com ele porque merece. E vestiu a camisa e está jogando muito. E 20 é o lugar do meu parceiro Vini. Uma homenagemzinha para ele porque é meu parceiro e tamo junto. É nóis, nação. Até o Maraca. Oh, will you fucking fight back?